Bom, agradeço aí a todos. Estou fazendo aqui com o pessoal da Quadrangular, a Quadrilanda, Quadribalada. Espero que vocês se agradem, certo? Faço parte aqui agora do pessoal da Quadrangular. E o evento vai ser 10. Vocês vão ver aí o vídeo e vão se agradar. Espero mesmo que pessoas se convertam, estejam vindo para a igreja. Agradeço aí a oportunidade de todos. Manda um oi pra câmera. E aí, como é que tá indo aí? Olá, rapaz. Olá, manda um oi aí pra Quadribalada. Isso aí. Manda um oi pra Quadribalada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que estão presentes, entendeu? A gente está fazendo essa festa, sem vocês não seria possível, amém? Então, para estar dando início aqui, eu queria chamar o nosso coordenador para dar uma palavrinha e dar uma oração para a gente lá nesse tempo, amém? Vai haver ministrações, palavra, música eletrônica, enfim, vários ritmos aqui. Mas eu queria que você neste momento tivesse uma consciência de que tudo que nós fizermos, os nossos pensamentos, amém? Todos estão me ouvindo? Amém. Todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, que seja para glorificar o nome de Deus. Amém? Amém. Quantos concordam comigo? Amém. Amém, Jesus. Galera, é o seguinte, importante dizer isso, que assim, o mundo ele faz balada, o mundo tem também essas artimanhas aí, que nós sabemos que Satanás está aí para isso, para roubar também as nossas ideias. Mas esse projeto é para Jesus. Então, amados, não pense que você veio para cá para bagunçar, não, viu? Para paquerar, para namorar. Vamos prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo. Todas as atitudes que você fizer e tiver neste lugar, seja para glorificar o nome do Senhor. Então, amados, não deixe que o velho homem entre dentro do seu coração, na hora que você estiver dançando, na hora que você estiver ali fazendo um passinho a mais. Não deixe que o inimigo tome conta do seu corpo, amém? Amém, amém, meninas? Amém, amém, meninos? Amém. Glória a Deus. Então nós vamos orar neste momento, nós vamos pedir a direção do Espírito Santo, amém? Que você feche seus olhos, você vai orar comigo, amém? Não quero ver ninguém sem orar comigo, amém? Então nós vamos orar, feche seus olhos aí. Soberano Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos pedir a Ti que o Senhor conduza este trabalho, que o Senhor
Jesus, vem sobre nós e reina sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode aplaudir, meu querido? Em nome de Jesus, aleluia! Motivo de festa, motivo de alegria, amém? Amém. Quantos aqui tem o dom do Espírito? Tem pouca gente assim? Quantos aqui tem o dom do Espírito Santo de Deus? Amém? Uns têm o dom de dançar, outros têm o dom de cantar, outros têm o dom de profetizar. E no Salmo 150 diz que tudo que tem fôlego louva o Senhor. Amém? E se você tem fôlego, dance, pule, grite, se solte na presença do Senhor. Amém? Aleluia. Brilhar o que eu não sei fazer, compõe minha obra do teu amor, vem dilatar o meu peito, criar abrigo pra quem está só, vem desenhar em meus olhos esse traço mais lindo do céu, vem soprar a vida em com este belo dom, vem, da lapida do amor em mim, vem, com este belo dom,
Aleluia. Somos uma nova geração. Amém? E não podemos deixar essa geração passar. Porque essa geração é a que vai tirar pessoas vai tirar drogados das ruas. Nós somos a geração. Nós somos a geração e nós temos que fazer a diferença. Amém? Vamos fazer assim. Eu vou contar até 3, vamos todo mundo dar um pulo, hein? 1, 2, 3! Tem gente que não pulou, vamos de novo. 1, 2, 3!
Amém? Então, galera, eu tenho hoje uma história diferente da que eu tinha anteriormente. Eu tive também, eu era mais novo, né, também, e eu tive uma experiência, eu queria tratar com vocês essa experiência. Essa experiência começou quando eu tinha aí por volta de uns 16 anos. Amém. Eu vou pedir para você fechar seus olhos agora. Senhor, vem nesse lugar, Senhor. Vem com o teu tocar, Senhor. Me usa, Pai. Me usa para falar, Pai. Para que cada um aqui possa escutar a tua voz, Senhor, dentro de si, Pai. E não a minha voz. Não quem eu sou, Pai. Mas que eles escutem quem tu és. Em primeiro lugar, Senhor, que a tua glória seja para sempre em nossas vidas. Amém. Bom, primeira coisa, eu tinha uns 16 anos, eu tinha uma dúvida. Eu falei, será que Deus existe? Todo mundo falava, né? Não, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Cada um ia para uma igreja. Eu falei, não, mas o que está acontecendo? Porque eu não sinto nada. Eu não sei o que está acontecendo. Por que todo mundo fala desse Deus? Por que todo mundo vai atrás desse Deus e eu não consigo sentir a presença dele? E aí eu fiquei com essa dúvida na minha cabeça, mas eu não conversava isso com ninguém. Eu não partilhava isso com ninguém. E aí aos poucos eu fui tendo contato com coisas que normalmente a gente tem contato, que é na escola, a rapaziada, aquele rolê, e aí a gente encontra, vamos fumar um baseado, vamos fumar uma coisa para ficar mais relaxado, e aquilo foi me chamando para um lado diferente. E eu fui conhecendo o lado das drogas. Aquilo foi me levando para o lado da escuridão. Hoje eu sei o que é escuridão, porque eu convivi nela. Eu sei o que a escuridão é. A escuridão é a ausência da luz. E a luz é Jesus Cristo. Hoje eu sei disso. Mas preste atenção. Preste atenção. O Senhor tem um trato com cada um de nós. E aos poucos Ele foi me tratando. E eu não estava num bem bom, eu não estava super feliz, eu não estava de bem com a vida. Eu já estava lá embaixo. Eu já estava em contato com vários tipos de droga. Eu já estava em contato com prostituição. Porque isso é o que a gente vê no dia a dia. A gente não tem como esconder isso. A gente não tem como desviar disso. Isso é diário. É só você sair na rua, vai na quermesse lá, você vai ver, meu. Se hoje você fala que você quer ter um compromisso com alguém, as pessoas se tiram de careta, não tiram? Ah, mas como assim, cara? Isso é um negócio sério. Mas você é tão novo, você tem que curtir a vida. Quando na realidade nós sabemos que isso é um caminho que vai levar a gente para a morte. Não para a morte necessariamente de você ir para um caixão, mas para a morte espiritual, que é muito pior. E foi para esse caminho que eu acabei indo. E eu fui me afundando cada dia mais. E quando eu cheguei no fundo do poço, quando eu vi realmente que eu não era nada sem Deus, foi que eu pude ser tocado. Foi no meio de uma overdose que eu senti a mão de Deus. Será que é isso que você quer para você? Chegar a esse momento de ter uma overdose? Chegar a esse momento de sentir a escuridão total na sua vida? De tomar uma bala perdida? Por quê? Ah, não, mas eu não ando armado, eu não ando no tráfico, eu não roubo, eu não faço maldade. Só que sem a proteção de Deus, meu irmão, você toma uma bala perdida. Você sabe disso, não sabe? É uma rotina isso. Então é importante que nós nos acheguemos a Deus por isso. Sem que necessariamente nós precisamos cair completamente no vazio das drogas, no vazio da prostituição, no vazio da desilusão por ter um relacionamento com várias pessoas ao mesmo tempo e se sentir o cara. E ao mesmo tempo, quando você descansar no seu
Travesseiro, você se sente sozinho. Porque ao mesmo tempo que você tem tudo, você não tem nada. Você tem tudo que o mundo te dá, mas você não tem tudo que é necessário para você ser cheio, para você ser feliz realmente. E foi dessa forma que eu tive que enxergar. Eu não via Deus em nada. Eu não conseguia ver essa realidade. Porque o diabo, ele manobra as coisas para que você não veja. Eu fui entender um pouco sabe quando Deus começou a tocar em mim? Deus começou a tocar em mim quando eu estava jogando Counter-Strike, ouvindo Racionais Homicida. Você tem noção? E aí, você fala, mas que loucura. Pois é, Deus é o Deus que ele age quando ele quer, da forma que ele quer, e usa quem ele quiser. E da mesma coisa da mesma forma, ele faz conosco. Usando até uma música, por exemplo, do Racionais. Fé em Deus que Ele é justo, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta. Onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente. No culto dessa noite, firmão, sangue quente. Admira os crentes, dá licença aqui, mó função, mó tabela. Oh, desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pai seguro. E nem o vira-lata sem fé no futuro. E aí vai. Foi assim. Como eu acho que também ele deve ter tocado em algum de vocês aqui. A nossa realidade não é tão diferente. Nós somos diferentes, de repente, num reflexo do espelho, mas não no convívio, não, nem na realidade que a gente encontra aí fora. A gente aprende a falar o dialeto. Colete, firmeza, sangue bom, uma quebrada, só chegar, pena suave, qual é o rolê, vamos estourar uma. É fácil você se adaptar a isso, mas você se adaptar a isso, você só está se moldando a isso, você não está sendo você não está sentindo qual que é a verdadeira vida que há. E essa verdade é Jesus. É Jesus. Eu queria aqui com vocês tratar de um versículo do Salmo 119. Porque você se pergunta, como Deus vai tocar em mim? Aonde Ele vai agir? Eu fui em várias igrejas, eu busquei isso. Em vários lugares eu não encontrei. Mas não é da forma que eu quero, é na forma e no momento que Ele quiser. E principalmente, acima de tudo, é na forma com que você deseja. Se você buscar de todo o seu coração, Deus habitará em você. O Espírito Santo habitará em você. Amém. Você é templo vivo do Espírito Santo de Deus. Amém. Cara, você tem noção como isso é chapante? Você tem noção que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele fez em 6 dias o mundo inteiro, todas as coisas que você vê, e Ele escolheu em cada um de nós para habitar com o seu Espírito Santo. Nós somos o templo. E aí onde nós precisamos nos posicionar e desejar de verdadeiro coração que Ele habite em nós, para que isso torne-se realidade. Não adianta você buscar uma igreja para você imitar, assim como no mundo a gente imita o que o cara mais legal faz, aqui você imita o que o cara mais legal faz. Eu vivi por muito tempo assim. Então o que eu estou tentando trazer aqui para vocês, aliás, o que o Senhor me instruiu a trazer aqui para vocês hoje é isso. Não se molde as coisas que o mundo lhe trazem aos olhos, mas sim a verdadeira vontade de andar com o Senhor, de ser templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, igreja? Amém! Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Declare sua vitória nessa noite. Nessa hora
Permita-se hoje ser visitado pelo Senhor. Como nunca aconteceu. Hoje de uma maneira que você nunca experimentou antes. Porque o seu Deus, esse Deus que você serve, Ele é um Deus de novidade. Ele é um Deus de emoções novas a cada dia. Amém? Peça a Ele, Senhor. Toque em mim. Toque em mim. Toque em mim, Senhor. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou ter, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá. Pode declarar isso com mais vontade? Me dá a vitória é sua. Me dá a vitória nessa hora. Me dá a vitória nessa hora. Aleluia. Que o Senhor possa contemplar a sua adoração e possa se alegrar, assim como eu me alegro de ver essa juventude que se entrega, que prefere os atos do Senhor, que prefere a casa do Senhor, celebrar a possibilidade de adorar o Senhor. Pai, recebe essa adoração. Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Cairão ao meu lado, 10 mil cairão
coreografia pra vocês, tipo assim, ó. Celebra o bem, exalte o bem, move o céu com sua adoração. Celebra o bem, adore. Celebra o bem, exalte o bem, move o céu com sua adoração. Celebra o bem, exalte o bem, convidar o Senhor nessa noite. Deus da minha vida, fica comigo. Aleluia.
We can get back.
Correntes caem na chão,